Amados, nós tivemos um probleminha técnico, mas já foi consertado. E hoje eu estou nessa live. A Ana, que comanda esse culto, ela teve um imprevisto, não pôde. O Marcelo, que coopera com a Ana, também não pôde, teve um imprevisto. Ele já tinha assumido o lugar da Ana. Mas eu estou aqui para nós ler a palavra de Deus, meditar. E hoje é o culto da família, vamos colocar a nossa família diante de Deus. E eu saúdo os meus queridos com a graça e a paz de Jesus Cristo nessa noite. Vamos estar ligados no céu, conectados com o Espírito Santo. E nessa hora nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus que nos guarde. E agradecer a Deus pelo dia. Senhor Deus, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos, Senhor. Eu não posso descer, Senhor, ficar em pé, meu joelho não comporta, Senhor Jesus, tenho muitas dores, mas, Pai, eu quero te agradecer porque nós podemos te louvar de qualquer maneira, sentado, em pé, ó Pai, e eu quero pedir a Ti, Pai, os Teus filhos que estão em casa, que estão conectados com essa live, eles estejam, Senhor Jesus, ligados em Ti, ligados contigo, Espírito Santo, Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, cobre nós com o Teu sangue, cobre nós com a Tua manta santa, Senhor, cobre nós, Senhor, com a Tua mão benéfica, benevolente, a Tua mão dadivosa. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, pelo meu irmão, Abraão, Deus, que Tu trouxeste lá, Senhor Jesus, de tão distante, para estarmos juntos, a minha cunhada, que Tu passe a vida, Pai, e ela pode dar o testemunho que Deus cura e liberta, Deus queima o câncer. Ó Deus, e nós queremos nessa hora dizer a Ti muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tem nos dado e tem nos feito. Abençoa nós aqui, Senhor, reunidos, abençoa nos lares onde os Teus filhos estão conectados. Nós Te pedimos nessa hora a Tua bênção e em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? A palavra de Deus está lá em Eliseu, aliás, em 2 Reis 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Hoje, como culto da família, nós vamos ler esse texto e meditar um pouquinho nessa palavra. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer para você? Diga o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de vocês e dos teus 2 filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas a enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou.
Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse, vá e vende o azeite e paga a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém. Deus, aqui está, Senhor, essa palavra, ela é... Senhor, e nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer, porque essa palavra ficou registrada na Bíblia Sagrada. Esse acontecimento, Senhor, foi real e verdadeiro. E agora, Senhor, nós queremos tirar, Senhor Jesus, algo para o nosso coração dessa palavra. Fala conosco através do Teu Espírito. Me esconde atrás da Tua cruz, Senhor. Ó Pai, não sou eu que falo, mas o Teu Espírito que fala em mim. A Tua palavra diz, abre a Tua boca, eu Te encherei. Não sois vós que fala, mas é meu Espírito que fala em vós. Então, Senhor, ó Pai de amor, me usa segundo a Tua vontade. Eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nessa hora, nós deparamos com uma história difícil de crer, difícil de acreditar, mas foi caso verídico. Isso aconteceu. Era uma mulher, o marido dela era um servo de Deus, era discípulo dos profetas, o profeta estava discipulando ele para ser um grande homem, mas Deus ceifou a vida dele. E ele tinha dívida, mas ele era um servo de Deus. Ninguém está isento de não ter dívida. Principalmente quando nós criamos nossos filhos. E eu também fui viúva, fiquei com 2 filhos pequenos e tive dificuldade. Mas ela, naquele tempo, tinha que pagar a dívida com os filhos. E ela se desesperou e foi atrás do profeta. Quem que quer dar os seus filhos para levar e servir de escravo? Ninguém. Quando vem uma empresa que está devendo uma porção, dinheiro alto, e o dono da empresa vem e diz assim, eu vou levar teus filhos e eles vão trabalhar para mim sempre. Vão ficar escravos meus, empregados meus, sem nenhuma remuneração, porque o teu marido estava me devendo. A mãe entra em desespero. Quem é mãe entra em desespero. Quem é mãe sabe o que é a agonia de alguém vir tomar seus filhos. E essa mulher, então, disse, espera aí que eu vou falar com o profeta. Hoje nós vamos dizer, a luta está grande, a dificuldade está grande, eu estou devendo, meus filhos estão pequenos. Eu vou falar com Deus. Eu vou dobrar meu joelho e vou falar com Deus. Deus vai me ouvir. E ela, então, correu e falou com o profeta. O profeta Eliseu disse assim, mulher, o que tu tens na tua casa? Ela disse assim, eu só tenho uma botija de azeite, só o que eu tenho. E ele disse assim, então vai para casa e pede vasilha para os teus vizinhos, mas vasilhas não poucas. Pega muitas vasilhas, pega a vasilha e enche a casa de vasilha. Enche a casa de vasilha. Ela não sabia o que ia acontecer. Aí ele falou para ela, orientou, tu vai botar azeite dentro da vasilha. E ela colocava azeite dentro daquela vasilha com aquele jarro, e aquela vasilha enchia e ela tirava, e eles botavam outra, e ela enchia e tirava, e eles colocavam outra, e ela assim foi, até que ela disse assim, me traz mais uma vasilha. O menino disse, os meninos, não tem mais vasilha. Aí parou o azeite de correr. E ela pegou e foi falar com o profeta. E aqui ele disse, vai e peça emprestada vasilhas todos aos teus vizinhos, de todos os teus vizinhos. Mas vasilha não poucas.
muitas vasilhas. Depois entra em casa e fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrama o azeite em todas as vasilhas. E põe à parte as que foram ficando cheias. Então, queridos, ela já estava devendo. Agora ela foi lá pedir pote de barro, que naquela época não tinha lata de... nem latão, nem tambor de plástico. Ela teve que pedir. E as pessoas tinham para os seus gastos, para o seu uso. E ela foi e pediu. Então não é feio nós pedir coisas emprestadas. Mas ela não sabia o que ia acontecer. E ela fez o que ele mandou. E fechou a porta com os filhos e ela dentro de casa. Isso é, quando tu tens alguma coisa que Deus te orientou, não fica espalhando para todo mundo, dizendo, vem cá, vamos ver o que vai acontecer. Fica quieta, vai fazer aquilo que Deus mandou, vai orar, vai jejuar, vai clamar, vai ler a Bíblia, faz aquilo que Deus te orientou. Ela obedeceu, ela fechou a porta. Ela não anunciou e nem disse o que ia acontecer com as vasilhas. Ela só disse, eu preciso de vasilha. Dá a impressão que nós estamos ouvindo ela dizer, eu preciso de vasilha, me empresta vasilha. Me empresta vasilha. E os filhos pedindo, e encheram a casa de vasilha. E o que acontece? Ela obedeceu o Eliseu. Que Eliseu foi o sucessor de Elias. Né? Eliseu fez mais milagres do que Elias. E ele foi ensinado por Elias, né? Treinado por Elias. E ungido por Elias, né? E daí, o que acontece? Essa mulher, ela acabou, agora não correu mais o azeite. Então não adianta mais nem para a rua pedir vasilha, porque agora o azeite acabou de correr. Eu vou lá falar com o profeta. Profeta, eu enchi as vasilhas, o que eu faço agora? E ele disse, ela disse, o menino disse, mãe, não há mais vasilhas nenhuma, o azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus e disse o que tinha acontecido, né? Enchi muitas vasilhas e daí quando terminou a vasilha, o azeite parou. E ele disse, vai, vende o azeite e paga as suas dívidas. E você e seus filhos vivam do que sobra. Irmão, que coisa mais linda, meus amados. Tu que está aí em casa agora, estás com a Bíblia na mão, tu estás prestando atenção nessa palavra poderosa, esse milagre que aconteceu com uma viúva. Eu fui viúva e eu tenho um irmão e uma cunhada aqui, dentro da minha casa, que nós já estamos tudo velho. O Abraão, a Oscarina. O Abraão está dizendo que não está velho, ele só está com 70 anos. 71. Eu sou a mais velha. O Abraão é o quarto filho. Abraão. E eu nunca fui pedir para o meu pai, para os meus irmãos, que todos já eram casados. Quando eu fiquei viúva, o Abraão já era casado. Os meus irmãos mais velhos já eram casados.
Mais velhos não, depois de mim, a Ruth, o Macário, o Abraão. Mas eu nunca fui pedir. Depois os outros foram casando, todos casaram e eu nunca fui pedir nada para eles. Eu fazia como essa viúva. Eu vou falar, é com quem pode fazer. Tinha minhas dificuldades? Tinha. A minha casa chovia dentro. Só tinha uma peça que não chovia, uma casa muito grande, porque não era casa, era um barracão. Eu nunca reclamei. Eu olhava para os vizinhos, que eram algumas quadras, que tinha ali, perto do Mufato, começava uma favela e ia acabar lá no Parolim. Eu via aquelas favelas lá, aquelas mulheres sofrendo. Não era ninguém que não tinha valor, mas sim pessoas que vinham do interior, por quando entrou as máquinas aqui no Paraná, nas fazendas, e as pessoas, então, para se acudir, vinham para a cidade, não podiam pagar aluguel, não podiam comprar casa, eles faziam os barraquinhos deles. E eu olhava para aqueles barracos e dizia, eu moro melhor. Eu nunca reclamei. E na minha casa chovia dentro. Hoje eu tenho essa casa que eu moro, que é a casa da igreja, que é a casa de Deus. Também tenho a minha lá. E o meu filho também está bem com teto, não está descoberto. A minha filha mora comigo. Eu fiquei viúva com 2 filhos. E nós não padecemos, nós não sofremos. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Eu ensinava os meus filhos. Como ela disse, vocês vão pedir jarra, vocês vão pedir vasilhas. Eu dizia para eles, eles diziam, mãe, eu queria um violão, então vamos orar. Eu dobrava o joelho com ele na beirada da cama e orava, abençoava, ele pedia, Deus, eu não tenho meu pai para trabalhar, para me dar, Senhor, da onde vem não sei, mas tu pode me dar, de repente vinha o violão na mão do meu filho. A minha filha via na televisão aqueles brinquedos que saía, novo da Estrela. Ela dizia, mãe, eu queria aquela batedeira, mãe, eu queria aquele liquidificador que saiu agora, mãe, aquela boneca. Minha filha, vamos dobrar o joelho. De repente está a Adriana brincando com aquelas coisas caras que eu não podia dar. Porque eu ensinava eles a confiar no Senhor. A viúva aqui não diz o nome dela, não diz, é uma viúva, uma mulher anônima, os filhos são anônimos, não diz o nome dos filhos, mas ela disse, vamos fechar a porta, vamos ver o azeite agora, o que vai acontecer. Então encheu de azeite, então pega essa, me traz outra. E assim ela venceu, pagou a dívida, aleluia, glória a Deus. E sobrou. Ela livrou os filhos de serem escravos. E sobrou porque o Eliseu disse, vai, vende o azeite e paga as suas dívidas. E você e os seus filhos vivam. Não disse, fica um pouco, 6 meses. Vivam. Porque o azeite, naquela época, era a coisa mais preciosa que existia. Porque hoje nós temos azeite de oliva, azeite de milho, azeite de soja, azeite de amendoim, azeite, né? Mas naquela época não tinha. Era só o azeite extraído da gema do ovo. Por isso que o azeite era tão caro e tão precioso. Era extraído da gema do ovo. Vocês vão pesquisar, vocês vão ver. Que, né, aqui, nos tempos bíblicos,
Era os tempos dos profetas, né? E por isso que era tão caro. E eles iam viver do resto da vida. Era uma coisa tão rara. E Deus deu. É mesmo que hoje nós estamos conversando que a baleia expele algo que deixa a pessoa milionária se ela... Eu não sabia, estou velha, no fim da minha vida eu não sabia isso. Deixa a pessoa milionária se ela acha algo que ela expeliu, que o mar jogou na areia, na praia. E numa praia onde tem uma sobrinha e uma sobrinha de um irmão e um sobrinho do outro irmão que está aqui, que tem propriedade lá, que trabalham lá nessa praia, Ibituba. E alguém ficou arquimilionário achando, porque para o cosmético, um sobrinho meu trabalhou ali no Boticário, tinha um alto cargo e ele tinha acesso a isso. E hoje o meu irmão contando que ele já sabia que o meu sobrinho havia falado. Que eles para fazer creme, para fazer algo, é no cosmético que eles usam. E é milhões e milhões e milhões da baleia que ela espreme. E aqui foi Deus quem deu, multiplicou. O azeite era precioso naquela época, muito caro, porque ele era extraído da gema do ovo. Então, queridos, o nosso Deus, ele faz milagre. O nosso Deus não vai deixar os nossos filhos faltar nada. Nada, 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 nada. Por quê? Porque ele cuida da humanidade na face da terra. O meu avô, que nos ensinou a andar nos caminhos de Deus, que ensinou os filhos, e os filhos ensinaram os filhos, e os filhos ensinaram seus filhos, né? Eu estou ensinando, eu ensinei meus filhos, e os meus filhos agora estão ensinando, meu filho está ensinando minhas netas. E o meu avô dizia assim, eu fui moço, ele usava a palavra de Deus, ele citava a palavra, eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Cada vez que ele orava, ele citava, ele não cansava de falar com Deus, porque as nossas orações, elas não são repetidas, elas são somadas lá diante de Deus. Porque tem uma salva onde estão as orações dos santos, diz a Bíblia. Então, o justo aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, não perece. Porque essa mulher, ela era uma viúva, tinha 2 filhos, correndo o risco de ser escravo. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E daí Eliseu já foi, o que eu posso fazer para essa mulher? Deus deu a inspiração na hora, Eliseu orientou e ela foi e obedeceu. Quando alguém que serve a Deus orienta a ti e a mim, é bom nós obedecer. Porque nós temos resultados. Nós temos resultados. Amém, queridos? Amém. Essa mulher ficou com azeite pro resto da vida para viver com os filhos dela, os 2 filhos. A Bíblia não diz se os filhos eram 18 anos, era 22 anos, ou era 16 anos, ou era de 8 anos. A Bíblia aqui não diz, só que eram os 2 filhos dela. E eles ficaram com azeite para viver o resto da vida e as contas foram quitadas. Deus vai honrar a nossa fé. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor
Porque Deus é fiel. A gente vê atrás dos carros, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E tu está sendo fiel com Deus? Tu está sendo fiel a essa palavra que ele deixou? Que ela aqui fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus falando. Agora acabamos de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Amém, queridos? Então vamos obedecer ao Senhor. Que fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E hoje eu falava na casa do outro irmão que nós fomos visitá-lo. Nenhum filho, nenhum neto, nem bisneto, que é a minha neta, ninguém passa necessidade. Todos tem seus frisos cheios, tem a tua despensa cheia, suas roupas boas, seus carros bons, não tem ninguém mendigando o pão, a mesa é farta. A mesa é farta. Come o melhor da terra, porque a Bíblia diz, o justo come o melhor da terra. Justificado pelo sangue de Cristo. Seja obediente para que tu possa ver a tua vida, a tua descendência livre da escravidão. Amém, queridos? Amém. Nessa noite, eu quero orar com vocês. Tu que estás em casa, conectado nessa live, eu quero orar contigo. Eu quero orar com vocês. Nós estamos em pouco hoje aqui, mas eu sei que a Patrícia, ela acabou de falar para mim, antes de começar a live, que a avó dos filhinhos dela deu ameaça de derrame, ameaça de infarto, está internada. Está internada. Qual hospital, Patrícia? Cajuru. No Cajuru. Uma senhora de idade. Mas Deus vai estender a sua mão. Ela também teme a Deus. Ela é temente a Deus. Deus poupou a minha filha, pode poupar ela. Minha filha nova, deu infarto, que o Senhor Deus poupou. Deus vai guardar ela. Amém? Amém. E pelos meus amados, que amanhã eles vão regressar para... Não quero, né? Eu queria que eles ficassem o resto da semana aqui comigo, mas eles têm um cachorrinho e um papagaio. E tá angustiada porque a vizinha não viu, passou, falou. Cachorrinho. O cachorrinho. E eles vão viajar amanhã. Eles só vieram fazer uma visita também para outra irmã, que Deus já tem também estendido a sua mão, já tem feito a obra na Eli, que nós tanto oramos. E nós temos pedido a Deus, e Deus honrou nossa fé, e ela creu também, e Deus já curou ela. Né? Eles vieram para visitá-lo. Mas, irmãos, creia que o Senhor vai agora te abençoar. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? O que tu precisa nessa hora? Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Põe a tua mão no teu coração. E diz, Senhor, olha para o meu coração, está angustiado. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso dessa bênção. Nós vamos orar agora. Aqui na live não entrou ninguém pedindo oração, mas nós vamos entregar esses irmãos nas mãos do Senhor. A Cida, lá de Umuarama, a Sumir, ali
Lontras, Santa Catarina, né? tá, Ana. A Ana Lúcia, Tá pelo pedindo- trabalho da Ana, ela está pedindo pela viagem dela. A Ana vai viajar para o Mato Grosso não é o trabalho, ela e o Pedro, esse final de semana. esse final de semana. Eles são... O Pedro é fotógrafo, ele faz casamentos e depois eles vão viajar para a parentela deles no Mato Grosso. Tem mais alguém que precisa de oração? Orar pelo meu filho que está dando uns contratempos lá no trabalho dele. Pedir pela Eli, né? Pela Eli agradecendo, né? Pela Eli agradecendo que Deus já estendeu a sua mão. Senhor Deus, nessa hora, Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, colocar a nossa vida diante de Ti. Colocar, Senhor Jesus, ó Pai de amor, Pai de bondade, Deus santo, Deus vivo, Deus do Eliseu, dessa viúva, Senhor, a mulher sem nome, os filhos não têm nome na Bíblia, mas foram vidas, Paizinho querido, que obedeceram a Ti. Como Eliseu foi orientado pelo Espírito Santo e já passou para ela, e ela foi e obedeceu, e ela livrou os filhos dela, Senhor, de ser escravos. Ela não teve tristeza, ela não derramou lágrimas, Pai, pagou as dívidas e ainda viveu com o resto do óleo, Pai, o resto do azeite. E em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora, dai-nos obediência como tu deu para essa mulher, para que os lares, ó Pai, estejam em paz, estejam em harmonia, não entrem em desespero. Traz, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a vozinha dos filhinhos da Pati. Abençoa, Senhor, rica e poderosamente. Visita ela lá no Cajuru agora, naquele hospital, Senhor. Entra, manda os teus anjos trabalhar agora, Senhor. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara. Então, Senhor, um olhar teu basta, um tocar de dedo teu basta, Amém. uma ordem tua basta, Senhor. E essa mulher, Senhor Jesus, sai recuperada. Ela te teme também, Senhor. Ó Deus, eu abençoo o Senhor Abraão, a Oscarina, que vão viajar. Ó Deus, sabe como eles fizeram a vinda. E a tua palavra promete que tu guarda a entrada e guarda a saída. Deus, tu guardasse a entrada deles, Senhor Jesus, aqui, Senhor, no Paraná. E tu vais levar eles de volta, Senhor, agora guardando na sua saída e entrando lá em Santa Catarina. Guarda a Ana, Pai, e o Pedro que vão trabalhar, fazer, Senhor Jesus, esse trabalho fim de semana e a viagem, Senhor Jesus, que está proposta, tá, Senhor Jesus, para Mato Grosso, que eles vão lá visitar a parentela deles. Sejam muita alegria, muito prazer, com muita satisfação, Senhor Jesus, encontrar os seus familiares. Em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, ó Deus de bondade, uma boa noite de repouso, uma boa noite de descanso. Abençoa também o Marcos, Pai. Abençoa grandemente o Marcos, Pai, e a sua família, os seus filhinhos, Pai. Ó Deus, que o Marcos possa ver a tua mão benéfica na sua família. E também eu coloco diante de ti, Pai, a diretoria da igreja, a diretoria da creche, Pai, os eventos de fim de ano, jantar da creche, Pai. Nós colocamos tudo diante de ti, ó Pai. Sejam com muita alegria, com muita harmonia, ó Pai, com muito prazer, Pai, esse jantar da creche, Pai. E a diretoria da igreja unidas, trabalhando, Senhor, ombro a ombro, lado a lado, em nome de Jesus Cristo. Cada membro, cada congregado, Senhor, cada vida, Senhor Jesus, que aqui congrega. Também abençoa, Senhor Jesus, o pastor de Vonzira, Pai, que vai pregar domingo, Senhor, a Santa Ceia, que é a última Santa Ceia do ano. Nós queremos te louvar, porque o Senhor até aqui nos guardou e nos ajudou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz na tua vida e na vida dos teus amados. E que a doce comunhão
o Divino Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e tenham um bom fim de semana com seus familiares e servindo a Deus com alegria. Eu abençoo uma noite de repouso em nome de Cristo. Amém, amados? Amém. Amém.